Olá. Aí está. Perfeito, então. Boa tarde a todas e todos que estão conosco neste quarto encontro do webinário organizado pela UXI, pela UEMS. Estão aqui conosco alunos da Argentina, alunos do Brasil. Professor Alejandro e eu estamos organizando esse quarto encontro com a presença hoje do professor doutor Moisés Centenaro. O professor Moisés é formado em administração, graduação em administração de empresas, possui mestrado em produção e gestão agroindustrial e é doutor em administração. Atualmente, as principais áreas ou temas de interesse de pesquisa do professor passam pelo setor sucroenergético, pelos sistemas agroindustriais, pelos sistemas de inovação e cooperativismo. E desde o ano de 2018, o professor Moisés vem se dedicando a estudar a cadeia produtiva, o sistema produtivo da erva mate em Mato Grosso do Sul. O professor Moisés coordena vários projetos de pesquisa, de extensão, de ensino com essa temática. É professor da unidade universitária de Ponta Porã, e também é professor, pesquisador e orientador do nosso programa de mestrado em desenvolvimento regional e sistemas produtivos. Então, é com muita alegria, professor Alejandro, que trazemos o professor Moisés para compartilhar nessa tarde um pouco das suas pesquisas, das suas reflexões e desse trabalho tão importante sobre o qual ele vem se debruçando já faz alguns anos. Vamos abrir para a apresentação do professor Moisés e depois nós podemos fazer debate, perguntas e oportunizar a todos que nos assistem, né, todos que estão conosco agora, esse debate, essa conversa. E lembrando que depois a gravação estará disponível também no YouTube, né, nas redes sociais das universidades, para que todos possam ter acesso a esse material. Professor Alejandro, gostaria de fazer alguma observação ou já passamos para o professor Moisés? Professor Moisés, fique à vontade. Está com você. Obrigado, professor Eliana, Alejandro. Cumprimento os alunos do Brasil, né, diversas unidades aí que nos acompanham, também da Argentina. É um prazer poder compartilhar experiências e poder trocar informações. É sempre bacana a gente estar nesse ambiente, o ambiente acadêmico, porque ele realmente ele é muito produtivo. Eu vou falar em português, vou procurar falar de uma forma mais lenta, mais despacito, como os argentinos falam, né? E a gente vai tentar fazer com que sejamos compreensível, nessa explanação de hoje. Então, nós vamos começar falando sobre o sistema produtivo da erva mate do Mato Grosso do Sul, especificamente, né? A gente vai fazer uma cronologia dessa evolução da cadeia produtiva, como que foi o desenvolvimento, os problemas enfrentados e a decadência desse processo. E depois nós vamos apresentar algumas propostas, né, de inovação a partir de um reflorestamento, de uma recomposição das áreas dos ervais aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Mas nós temos alguns números comparativos de produção das demais regiões produtivas que também vão nos ajudar a entender todo esse complexo do ciclo da erva mate e a sua importância para o desenvolvimento, para a criação de novas cidades, né, para a industrialização e toda uma cadeia produtiva que foi bastante importante num determinado momento.
Então, o início da exploração ele começa com os indígenas, né, que descobriram a erva mate. Então, já quando os europeus chegaram aqui no Brasil, eles já se depararam com os indígenas fazendo uso da erva mate. No primeiro momento, eles mascavam, eles não utilizavam dessa forma. E eles, com o passar do tempo, eles passaram a utilizar de outras formas. E o interessante é que as formas que eles aplicavam para processar a erva mate é a mesma que nós usamos nos dias de hoje. O que mudou foi o processo produtivo, né? A forma de se produzir. Mas, assim, o processo em si, ele não teve muitas mudanças. Nesse momento, né, com a chegada dos jesuítas, houve um choque de realidade. No primeiro momento, os jesuítas, eles não aprovavam, eles não queriam que os indígenas utilizassem a erva mate, mas isso não foi possível. O costume, a tradição era tão forte, tão enraizado, que depois os próprios jesuítas começaram a melhorar a exploração com variedades diferentes, com replantio de erva mate também, porque nesse momento era só exploração mesmo. E aí se começa um ciclo pensando no desenvolvimento realmente de uma cultura. Professor, o Aqui senhor passou para o segundo slide? Para nós ainda está no primeiro slide. eu passei para o terceiro já. Não está passando? Não, estamos ainda no primeiro slide. Então, deixa eu voltar aqui. Agora passou? Isso, agora passou para o Tá. segundo. Então, para mim aqui ele está passando, mas para vocês não está. Mas tudo bem, eu vou me organizar aqui para passar dessa forma manual. Então, essa aqui era a imagem que nós tínhamos no primeiro slide, né? Onde os indígenas estão fazendo beneficiamento da erva mate de um sistema ainda muito primitivo, vamos dizer assim, né? Mas eles já usavam isso já com a chegada dos jesuítas. E aqui nós temos o mapa, o primeiro mapa que nós temos aí é o mapa do estado de Mato Grosso do Sul, né? E o mapa, depois o mapa, não sei se você consegue visualizar o meu cursor. Consegue, Liana? Sim, está Tá. passando. Então, isso. Então, esse primeiro mapa aqui que nós temos é o mapa do estado de Mato Grosso do Sul. E quando nós temos aqui essa marcação em verde, é onde está a população Guarani e Kaiowá. Se nós olharmos aqui aonde existe a produção de erva mate no estado de Mato Grosso do Sul, nós vamos perceber que é a mesma região aonde habitavam os guaranis, habitavam e habitam até hoje os Guarani Kaiowás. Este outro mapa, ele mostra aqui um pouco da América Central e da América do Sul, né? Aonde estão as etnias, as principais etnias. E em verde, nós temos a etnia Guarani, que é um subgrupo, né, do Tupi. Com o passar do tempo, ela se originou do Tupi, né, do Tupi-Guarani, e formou-se uma nova etnia aí, que são os guaranis e kaiowás que a gente chama hoje. Quando nós olhamos aonde está distribuído, aonde está essa população, nós vamos perceber que ela atinge, né, Mato Grosso do Sul, o Paraguai, a Argentina e até em Buenos Aires. Olha como é que é interessante isso. Ela chegou a se deslocar durante esse tempo. E ela vai por São Paulo, né, Bolívia, né, e também aqui bem ao norte da Argentina. Então, essas etnias em verde, né, são os subgrupos dos guaranis. E essa exploração, como que ela começou? Nós começamos a pensar foi começado a pensar em explorar a erva mate logo após a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi uma guerra, né, que nós tivemos aí um episódio, né, que envolveu três países, o Uruguai, a Argentina e o Brasil, né, contra o Paraguai. Então, essa guerra durou aí de 1864 a 1870. A partir do final dessa guerra,
o Brasil precisava fazer a remarcação de suas fronteiras. Então, essa remarcação foi criado algumas comissões, né? E essa comissão, ela fazia essa demarcação. Na verdade, seriam aí em torno de 1.365 quilômetros de fronteiras que precisavam ser marcadas, definidas, isso após a Guerra do Paraguai. E o Tomás Laranjeira, que é o grande personagem dessa história, ele era o que dava o suporte logístico para as equipes fazerem a demarcação. Então, ele levava mantimentos, materiais para que fosse construído esses marcos. E, à medida que isso foi acontecendo, ele foi percebendo que existia uma quantidade muito grande de erva mate. E a partir dessa percepção, né, ele começou a ter o interesse pela exploração e pediu ao governo, né, que ele pudesse fazer essa exploração. Então, dentro dessa cronologia de exploração da erva mate, né, de 1870 a 1874, foi a demarcação dos limites entre Brasil e Paraguai. Em 1877, a empresa Mate Laranjeira ela nasceu, mas ela nasceu em Concepción, né? Concepción é essa cidade que está aqui, muito próxima, aqui não tão distante de Ponta Porã. Então, ela nasceu nessa cidade, mas já com o objetivo de fazer a exploração de erva mate. E essa nossa região aqui de fronteira ainda não era muito bem conhecida. Então, com o conhecimento do Tomás Laranjeira, ele percebeu essa grande oportunidade para que isso pudesse ser explorado. É, Como essa empresa estava no Paraguai, né, ele precisava trazer para o Brasil, porque não teria como ele pedir a concessão para a exploração de erva mate com a empresa localizada no Paraguai. Então, em 1882, foi uma autorização, né, foi um decreto imperial, nessa época ainda nós tínhamos o Império, que concedeu o decreto 8.799, que concedeu a exploração da erva mate nessas regiões. 1882 começou, 1889 nós tivemos a proclamação da República, né? E aí continuou novamente as concessões. Mesmo após a República, as áreas de concessão foram ampliadas, né, com apoio de políticos influentes, Joaquim Murtinho, a família Murtinho, que tinha um poder político muito forte, que acabaram se associando ao Tomás Laranjeira. Em 1890, né, novamente um decreto que é ampliado os limites de posse e consegue o monopólio. Então, só quem poderia explorar a erva mate nessa região era a Companhia Mate Laranjeira. Em 1892, novos contratos vão surgindo, mais um contrato de exclusividade. A família Murtinho e o Banco Rio Branco se associa a essa empresa, então tinha um poder muito grande economicamente essa empresa, porque ela tinha, além do apoio político, tinha um apoio financeiro e cada vez mais ela conseguia ter, né, um respaldo para fazer essa exploração. E os ervais eram ervais muito grandes, uma quantidade de ervas, de plantas muito grande. Em 1892, a companhia comprou uma fazenda na cidade de onde é hoje Porto Murtinho. Porto Murtinho não existia. Ela surgiu a partir da compra dessa fazenda que ligava até o Rio Paraná, aliás, o Rio Paraguai. O Rio Paraguai, a exportação começou a ser feita pelo Rio Paraguai, descia até Assunção e chegava até Buenos Aires. A Argentina era a única compradora de erva mate naquela época. É só a Argentina que comprava. E todos os esforços era para vender para a Argentina. Só que a localização de Porto Murtinho
não era tão boa. Começa o Pantanal, esse transporte era feito por carretas, né, carretas de boi. Em épocas de chuva não se conseguia passar, essas carretas atolavam, né? E eles continuaram explorando ainda lá por um pouco tempo e depois eles transferiram para outra localidade. Então, 1895, a área de concessão já era superior a 5 milhões de hectares. Essa área compunha o território principalmente dos Guaranis e Kaiowás. Então, esse território dos Guaranis e Kaiowás era basicamente a área onde existia abundância da erva mate e eles utilizavam esses territórios. Não tinha demarcação indígena de áreas. Essas demarcações, elas foram surgir ali em 1929, 1930, que foram surgindo isso. Em 1902, o Banco Rio Branco decreta a sua falência e Tomás Laranjeira adquire seu espólio, né? 1902, a Companhia Mate Laranjeira foi vendida para Francisco, uma companhia argentina, né, de Francisco Mendes, e Francisco Mendes realmente é o que foi que deu o grande impulso, foi o grande empreendedor, nesse processo. Então, 1902, 1916, um novo contrato assinado com o governo, nos mesmos moldes anteriores, né? 1906 foi finalizada uma estrada de ferro. Olha, nós estávamos falando aí que não tinha rodovia, que você não tinha estrada, que tinha a questão do Pantanal, né? E essa estrada de ferro ela foi construída justamente ligando, né, uma fazenda, a Fazenda São Roque, ao Porto Murtinho. Por quê? Porque era praticamente impossível se passar em função do Pantanal. E tudo isso era feito em carretas, né? Carretas de boi, esse transporte de erva mate. Então, se diz, tem alguns relatos aí que existiam mais de 25 mil bois, mais de 1.000 carretas. E isso requeria toda uma logística de produção de carretas, de adestramento de bois, né? De oficinas. Essas carretas estragavam na estrada, tinha que ter uma logística de manutenção, realmente era muito complicado. E se a gente perceber, né, aonde nós, geograficamente, talvez o pessoal da Argentina não consiga perceber isso com mais clareza que nós que somos daqui do Brasil, que a área de produção de erva mate, da onde termina a sua área até Porto Murtinho, são mais de 300 quilômetros. Então, era 300 quilômetros de uma área de transporte sem que tivesse ervais naquela área. Então, realmente ficava muito difícil. Em 1910, começou a se pensar novas rotas de exploração. E aí, a rota que foi escolhida foi via o rio Amambai, chegando ao rio Paraná. Essas rotas, elas foram alternativas porque facilitava o transporte, porém, no Paraná, nós tínhamos um problema naquela época que era as Sete Quedas, e não era possível, não era navegável, né, o Rio Paraná em função das Sete Quedas. Então, novamente, foi construída uma nova ferrovia. Nós estamos falando de ferrovias numa época aí que nem estrada tinha. Então, se a gente fosse pensar no desenvolvimento, realmente era o que se tinha de mais moderno naquela época. 1915, né, a região de Mambai era ocupado, as áreas indígenas eram ocupadas pela Companhia Mate Laranjeira, ao mesmo tempo, quer dizer, não tinha o que era área indígena, o que não era, não existia isso, né? E foi criado em 1910, novamente um decreto, né? Foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, né? 1915 a 1928, as reservas indígenas foram demarcadas pelo governo federal, né? Mas a mão de obra indígena era a principal mão de obra que se era utilizada nessa exploração. Nesse mapa aqui, nós podemos ver os pontinhos vermelhos, eles representam aonde tem a etnia Guarani e Kaiowás. Se nós olharmos aqui bem ao sul do Mato Grosso do Sul, basicamente todos os municípios de fronteiras aqui, eles têm pelo menos uma
né, área indígena. E isso mostra realmente que a incidência do povo tupi-guarani nesse território era muito, muito forte nesse momento. 1917, né, a rota de exportação já tinha mudado, né, já estava fazendo a exportação pelo Rio Paraná, né? E foi feita a construção de 60 quilômetros de uma ferrovia que ligava Guaíra a Porto Mendes, justamente para desviar das cachoeiras das Sete Quedas que nós tínhamos lá, que era uma beleza natural, né? Que acabou desaparecendo em função da construção da hidrelétrica de Itaipu. 1917, essa estrada fica pronta, né? E aí, o que se faz? Em 1918, se transfere de Porto Murtinho para a Fazenda Campanário, a Companhia Mata e Laranjeira. Então, essa exportação ficou mais ágil, mais fácil, mais rápida, né? Não tinha tanto desgaste, que praticamente não se utilizavam nesse momento mais as carroças, porque a Fazenda Campanário, ela é muito próxima do rio Amambá, então você tinha um pequeno deslocamento de lá, elas entravam nessas barcaças, essa foto não é muito boa, mas é uma foto real, o embarque sendo feito pelo rio Amambai, e nessa outra foto aqui era o início da Fazenda Campanário em 1920. Tá? Na verdade, o que se tinha? Ponta Porã era um grande centro de distribuição, né? Que ligava depois, que ia até Porto Murtinho. E o que foi feito foi transferir aqui para a Fazenda Campanário, que chegava até Porto Felicidade, né? E Aguaíra, no Paraná. Então, houve uma mudança de rota, né? Ao invés de fazer a exportação pelo Rio Paraguai, se fazia pelo Rio Paraná. E a gente sabe que lá na frente, lá no é, próximo à Assunção, o Rio Paraná encontra-se com o Rio Paraguai. Então, o que foi que fez essas mudanças, né? A distância entre os ervais e os portos de embarque eram mais de 300 quilômetros. Imagina, numa situação de fazer 300 quilômetros de carretas levando a erva mate, realmente era muito oneroso, muito lento, custava muito caro, né? Exigia centenas de carroças, né? E isso realmente fazia com que a exploração ela precisava de um sistema mais moderno. Em 1918, a companhia intensifica suas produções, né, da operação do Porto de Guaíra, né, e constrói essa estrada de ferro. Em 1926, a Mata Laranjeira foi frustrada de suas pretensões com a aprovação da lei que quebrou o seu monopólio. Então, como ela tinha só o monopólio, só ela poderia explorar, ela não pagava nada, ela explorava tanto mão de obra como a utilização dos recursos naturais, né? Em contrapartida, o que ela fazia? Ela construía prédios. Ponta Porã nós temos vários prédios, Guaíra nós temos vários prédios. Então ela fazia prédio, fazia escolas, fazia os prédios públicos e doava para o governo em função desses benefícios, desses monopólios. E a partir dessa quebra de monopólio, a exploração da erva mate começa a ganhar um novo sentido, né? 1934, perdeu a exclusividade, né? Em 1943, Getúlio Vargas cria o território de Ponta Porã e o território de Iguaçu, né? Anulando 100% a concessão que a erva mate tinha. Então, notem aqui no mapa aonde é o território de Ponta Porã e aonde é o território do Iguaçu. São dois territórios federais que foram criados, um ao lado do outro, né? O território de Ponta Porã, ele abrangia até Porto Murtinho, né, e ia até Guaíra, no Paraná, e o de Iguaçu, né, ele pegava parte do Paraná, parte de Santa Catarina. Esses territórios, eles foram fundados justamente pela importância que tinha o ciclo da erva mate, né? Tinha uma importância muito grande para a região. As cidades começavam a surgir, começavam a ter um movimento muito forte, só que não se atentaram a um detalhe, né? O único
comprador de erva mate que nós tínhamos era a Argentina. Então, eles achavam que a Argentina iria comprar erva do Brasil o tempo todo. E o que que aconteceu? Já em 1920, 1930, a Argentina começou a implantar ervais, implantar ervais, implantar ervais, até que chegou um momento que a Argentina parou de comprar erva do Brasil. A partir dessa paralisação, o que que acontece? Um estado totalmente com poucos habitantes não conseguiu fazer com que a sua economia voltasse a ser para a erva mate. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, Getúlio Vargas cria os territórios. Esses territórios eles têm uma vida muito curta, né? Duraram aí basicamente 2 anos, um pouquinho menos que isso, né? E realmente foi uma grande pena esses territórios deixar de existir, porque todos os outros que eram território do Acre, de Rondônia, que na época era o território de Guaporé, todos eles viraram estado. Então, talvez nós perdemos a grande oportunidade aí também no futuro, se tivesse sido mantido esse território, da gente hoje ser o estado de Ponta Porã, tá? 1944, né, Getúlio Vargas incorpora o serviço de navegação da Bacia da Prata, quer dizer, ele apropriou-se de toda aquela estrutura de navegação e ferroviária que tinha da Mate Laranjeira, ele incorporou para a União, fazendo com que todas essas instalações, né, fossem cedidas para o governo. Então, fez com que realmente fosse praticamente o fim aí da Companhia Mate Laranjeira. Aqui eu quero trazer algumas reportagens na época que se falava sobre isso, da revista O Cruzeiro. Essa revista era sediada no Rio de Janeiro e ela funcionou desde 1928 até 1985. E ela trazia algumas referências. Essa aqui é uma matéria de 8 de junho de 1935. E ela fala o seguinte, ó, Campanário possui hoje mais de 200 casas, uma população de 1.200 almas, tal. E ela já mostrava como que isso tinha uma importância. Falava aqui que já lá tinha padarias, fábrica de gelo, né? Casa de hospedagem, escola, hospitais. E isso mostra o quanto essa companhia foi promotora do desenvolvimento. E a Campanário, na verdade, ela nasceu do nada. Por quê? Porque era um centro onde existia uma produção muito grande. Nessa outra parte da reportagem, ela fala aqui que mais de 4.500 pessoas viviam da dependência da erva mate Laranjeiras, né? Entre paraguaios, brasileiros, né? Parte do Rio Grande do Sul e também grande parte indígenas. Aqui são algumas fotos também da Fazenda Campanário, né, onde funcionou a primeira sede, né, da fazenda, e até hoje essa fazenda existe, mas realmente era uma cidade. E aqui vinha presidentes, tem um relato que chegou aqui na Fazenda Campanário do ministro de Guerra, tinha aeroporto, o pessoal já vinha com aviões, vinha conhecer, né? E tem uma outra reportagem bem interessante que traz algumas reflexões já para que a gente comece a pensar, né? Em 1963, houve geadas fortíssimas e fogo em grandes áreas ervateiras, né? Então, naquela época também já existiam incêndios também e que causavam muitos problemas. Então, a partir dessa quebra de monopólio, né, começaram a surgir as cooperativas. Então, surgiram a cooperativa de Amambai, a cooperativa de Dourados e a cooperativa de Iguatemi. Formaram três cooperativas muito fortes, né, com a Companhia Mate Laranjeira saindo fora, ela continuou atuando, mas não tinha mais exclusividade, perdeu aquela força, e aí abriram espaço para que outras organização. E o modelo adotado naquela época era de cooperativa. Então, existiam outras empresas, mas as cooperativas eram mais fortes. O que que acontece? As cooperativas, elas começaram a pensar na industrialização e na inovação.
E elas se reuniram, as três cooperativas de Amambai, Guatemi e Itacuru, e formaram uma empresa, a Matex. A Matex, ela foi construída em Ponta Porã. É o que tinha de mais moderno de inovação de produção na época, né? Se a gente pudesse imaginar, foi a primeira fábrica de mate solúvel das Américas, né? Uma capacidade aí de 1.200 quilos diário de produção de mate solúvel. Mas para quem que ela mandava? Somente para a Argentina. Os brasileiros não tinham muito hábito de consumir mate, consumia o mate natural, como se consome, o tereré, né, na região. E eles fabricaram essa. Aqui é uma foto real, inclusive hoje ainda existem as ruínas lá dessa indústria. Ela foi construída instalada em 1961, mas ela acabou fechando logo. Em 1964, a Argentina suspendeu totalmente a importação de erva mate. Então, aqui é um episódio muito interessante, porque o que que acontece? Ninguém se antenou ao mercado. A gente só pensava em vender erva para a Argentina, Argentina, Argentina. E o que que a Argentina fez? Começou a plantar ervais, já na década de 30. Quando chegou na década de 60, 1960, ela já tinha já a produção já suficiente, autossuficiente, e Mato Grosso do Sul, na época ainda era Mato Grosso, não era dividido, não tinha para quem vender esse produto. E nessa época começou a vir um forte fluxo de gaúchos, paranaenses, catarinenses, já na década de 60, e começaram realmente a acabar com todos os ervais, porque não tinha comércio, não tinha mercado mais, e começaram com a agricultura. Aqui tem uma outra reportagem da revista Cruzeiro, que ela fala, né, da produção aqui de 1960 até 1965. É, é, então, 1960, nós percebemos aqui 11 milhões de quilos, 1961, 12 milhões, já em 62 começou a cair bastante isso. Para que a gente possa fazer uma análise, né, do volume de produção, a gente consegue quantificar o que que se tinha de produção diária produzida. Aqui nós estamos falando só da exportação. Então, só para a gente fazer uma conta assim, para a gente ter uma ideia, tá? Mas esses 12 milhões de quilos de erva mate, eles poderiam ser produzidos em quantos hectares? Eu estou falando isso porque daqui a pouquinho eu vou apresentar qual é a, 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 a quantidade de hectares que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul e quanto que se tinha nessa época. É claro que aqui só se refere ao que foi exportado. Então, só para a gente fazer uma conta a grosso modo aqui, são 12 milhões, 12 milhões e 700 de erva cancheada. A erva cancheada ela já é processada, mas ainda é bruta, não é beneficiada, mas é seca. E isso representa 38 milhões de quilos. Por quê? Porque basicamente necessita-se de 3 quilos de folhas de erva mate em folhas verdes para ter um de seca. Se a gente fizer um cálculo que cada pé tem 10 quilos, nós poderíamos chegar aí a 3.832.000 plantas, né? Isso poderia ser utilizado aí mais ou menos em 1.916 hectares. Eu gostaria que vocês gravassem esse número, que daqui a pouco a gente vai falar qual que é a situação atual, quantos hectares Mato Grosso do Sul tem de erva mate. E esse ciclo da erva mate, ele foi tão forte, que ele ficou enraizado na cultura das pessoas. Aqui nós temos o brasão do estado de Mato Grosso. Mato Grosso, depois da divisão, ele não tem erva mate. Ele tinha erva mate quando era um Mato Grosso único. E mesmo assim, continua os ramos de erva mate na representatividade do brasão do estado de Mato Grosso. Esse aqui é um brasão que qualquer documento oficial que o governo do estado, que suas instituições assinam, vai ele impresso no papel. Aqui é do Mato Grosso do Sul, da mesma forma. Então, a erva mate ela foi sendo incorporada na cultura. Quando a gente pega a simbologia, os brasões dos municípios, a gente percebe que ó, Amambai, Paranhos, né?
só para a gente ilustrar como isso está forte na memória e da cultura das pessoas, tá? Aqui nós temos de Juti, o macuí de tereré, nós temos de Ponta Porã, a erva mate, nós temos aqui de Carapó, né? Um ervateiro carregando, né? a, a, a erva mate, né? Então, só para que a gente perceba qual é a força que essa cultura tem e teve, né? E continua até hoje representando, né, a cultura, a história, os costumes, os valores das pessoas. Nessa lâmina aqui, nós temos os últimos dados da produção do IBGE dos municípios que são produtores de erva mate aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, hoje, né, hoje não, 2023, né, um valor de produção de 1.153.000. Insignificante isso, né? Quantidade produzida, 646 toneladas. Área colhida, 114 hectares. Então, isso é o que nós temos hoje de erva mate no estado do Mato Grosso do Sul. Isso não significa praticamente nada, é irrisório. Então, se reduziu tanto que praticamente se exterminou, né? São apenas 28 estabelecimentos, propriedades que produzem erva mate, e elas estão representadas aqui nesta figura. Aqui eu gostaria de apresentar uma evolução do sistema produtivo de erva mate nos 4 estados que nós temos e uma referência maior ao Brasil. Então, os dados foram coletados a partir de dados do IBGE de 2008 a 2023. Se nós pegarmos aqui o estado do Paraná, de 2008 a 2023, ele teve um aumento de produção de 19,88%. Santa Catarina foi o estado que mais cresceu, 75%. Rio Grande do Sul, diminuiu um pouco, 6,9% a menos. Mato Grosso do Sul, menos 60%. Então, se a gente já tinha pouca aqui em 2018, isso continuou diminuindo cada vez mais. E a nível de Brasil, houve um crescimento de 15%. Essa outra lâmina, ela mostra o quanto é a representatividade, a participação nacional da produção da erva mate no estado de Mato Grosso do Sul. E a gente lembra que Mato Grosso do Sul era o estado que mais tinha produção de erva mate, inclusive superior ao Paraná, superior ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e hoje Mato Grosso do Sul representa apenas 0,26% de toda a produção de erva mate. O estado do Paraná representa 43% da produção, Rio Grande do Sul 40%, né? E Santa Catarina 15%. Alguém falou alguma coisa? Tudo bem? Podemos continuar? Sim, acho que só foi uma interferência. Tá. Então, nós temos aqui perspectivas futuras. Neste mapa aqui, nós temos aqui um motivo de orgulho, que é o único lugar no mundo que existe erva mate cultivada. Já se tentaram levar para tudo quanto é lugar. Já se tentaram levar para a China, para Rondônia, para a região norte, para o Pará, e realmente ela não consegue uma adaptação, né? Aqui nós temos as áreas de ocorrência natural, né, no Brasil, né? No Brasil nós temos aqui Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui a Argentina, né, província de Misiones e Corrientes, as duas províncias que produzem a erva mate, né? Para a gente entender essa localização aqui próximo à Foz do Iguaçu, né? E o Paraguai também tem uma pequena produção. Quais são as perspectivas da erva mate em termos econômicos, né? Nós estamos vivendo uma época da inovação. Então, dados científicos têm mostrado que é uma planta, uma das mais completas que nós temos no mundo hoje em termos nutricionais. E as pessoas até falam o seguinte: olha, se você não tiver nada para comer, coma erva mate, que você não vai ficar desnutrido, você vai ficar bem alimentado, vai ficar energizado. Então, nós temos aqui um pool de produtos
que começa a ser criado a partir da erva mate, né? Um produto realmente de excelência, né? Então a gente passa aí para energéticos, cervejas, né? Sucos, né? E a gente está falando de um produto assim com uma capacidade nutricional muito grande. A quantidade de antioxidantes, de flavonoides que fazem muito bem para a pele, né? Compostos minerais. É uma planta assim muito rica mesmo. E existe até produtos sendo fabricados aqui que são produtos, né, suplementos alimentares que visam produzir e dar uma boa qualidade de vida para as pessoas, né? Como é que ela está sendo consumida na América do Sul, né? E também no mundo, né? Hoje o pessoal está fazendo caipirinha de erva mate, está fazendo alguns blends, suco, milkshakes, chás, licores, enfim, é uma variedade muito grande, né? Chás, né? Farinhas de trigo enriquecida com erva mate, que já vem pronta, comercial. E aí a gente fala assim, mas é, é, por que enriquecer a farinha de trigo? Porque à medida que você adiciona o extrato de erva mate em pó, que é uma farinha muito fina, melhora-se a qualidade do alimento e, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas também. Tá? Parte de cosméticos, sabonetes, shampoos, né? Também uma variedade, né? E outros benefícios que estão sendo usados, né? Ração animal, né, como suplemento animal, desinfetante, molusquicidas, né, cosméticos, medicamentos, vários medicamentos já estão aí, já para ser lançados a partir da essência da erva mate, né? E, enfim, é uma gama muito grande. E agora eu gostaria de falar um pouquinho dos projetos que nós temos da universidade, aonde o nosso objetivo é fazer realmente o fomento e que a erva mate possa a vir, né, ser implantada nessa região com uma estrutura produtiva que tem uma associação muito forte com a cultura, com a história e tem um apelo muito forte. Aqui são projetos de implantação de ervais na aldeia indígena Mambai, que nós implantamos, o pessoal já está fazendo as primeiras colheitas, né? É, Nós temos um projeto que chama-se Caminho dos Ervais, que está em andamento, que é criar uma rota nesse caminho, mas não só uma rota, agregação de valor a todos os produtos que são produzidos nessa região, né? Então, abrangeria todos esses municípios, né? Uma conexão muito forte, né? Aqui são os municípios que serão abrangidos pelos caminhos dos Ervais, e a gente pretende fazer com que isso realmente volte a ter um valor cultural, histórico, econômico, social, ambiental, porque quando a gente fala de uma cultura, nós estamos falando de um plantio de uma árvore. Quando a gente planta uma árvore, essa árvore naturalmente ela faz a absorção de carbono. Se ela faz isso, ela está contribuindo para um clima melhor, para um ambiente mais saudável. Aqui eu quero apresentar uma outra pesquisa que nós fizemos. Eu só gostaria de abrir um parêntese aqui para explicar para os alunos e professores da Argentina que aqui no Brasil nós temos uma legislação que todas as propriedades elas precisam ter uma reserva legal. Essa reserva legal ela precisa ser mantida, né, a sua vegetação daquele bioma, conforme o bioma, em torno de nós temos o bioma amazônico, que é em torno de 50%, o cerrado em algumas regiões é 30%, mas aqui na nossa região, especificamente, é 20%. Então, 20% das propriedades maiores, vamos supor aí, propriedades acima de 200 hectares, elas precisam ter 20% de reserva legal. E isso é uma lei. E as propriedades que não têm, elas deverão ter. E nós fizemos uma pesquisa em 2 municípios para entender qual é essa área que nós poderíamos destinar para a reserva legal. Por que a gente quer saber qual é a área que pode ser utilizada para a reserva legal? Porque aí nós vamos estimular a inserção da erva mate nessas áreas. Então, olhe bem, a Mambai deve ter
pela lei, 79 mil hectares de erva mate, de reserva legal. E Ponta Porã, 87 mil hectares. Lembre-se que nós mostramos que o Mato Grosso do Sul inteiro tem 114 hectares de erva mate, né? Nessa outra demonstração, nós fizemos aqui uma simulação. Olha, mas se a gente utilizar dessa reserva legal que tem que existir, se a gente utilizar só 30% dela, se a gente utilizar só 20% com a erva mate, se a gente utilizar só 10%, e se a gente utilizar só 5%? Porque dentro de uma reserva legal, a gente não pode plantar só uma planta, a gente precisa ter diversidade. Então, plantaria-se erva mate, outras plantas nativas, né? E você poderia dosar isso de uma forma que criasse um sistema produtivo. Mas até 50% de uma única espécie você pode ter. Então, se nós utilizássemos, né, 30% das áreas que são de reserva legal e nós inseríssemos a erva mate, nós poderíamos ter aí 50 mil hectares de erva mate. Essa área, ela naturalmente, ela vai ter que existir. Se ela não for floresta, né, ela pode ser de erva mate, né? E pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha a oportunidade que essa região está perdendo de você criar um sistema ambiental recuperado, gerando emprego, gerando renda, melhorando o sistema ecológico, né? Criando uma sustentabilidade de fato, né? Criando empregos, e quando a gente fala do emprego da erva mate, ele tem uma cadeia muito grande, né? Ele parte desde da logística, na produção de embalagens, no transporte, nas indústrias, né? E isso faz com que realmente movimenta a economia e nós estaremos movimentando a economia, criando um ambiente muito saudável. Essa outra proposta que nós temos é uma proposta bastante recente também, que nós queremos incentivar nessa região, que é fazer o reflorestamento, né, com erva mate, mas junto com erva mate inserir outras plantas que produzem alimentos, né? E quais são essas plantas? Nós pensamos em duas espécies aqui, que é o baru, que é uma castanha do cerrado, que você pode se produzir o azeite, você pode se produzir vários alimentos, sorvetes, até chocolates estão produzindo do baru. E o jatobá, que ele produz uma farinha. Essa farinha do jatobá é uma farinha altamente nutritiva, né, que pode ser incrementada na alimentação das pessoas tranquilamente. Então, nós estamos imaginando e criando propostas e modelos de reflorestamento florestal. Essas propostas estão nascendo dentro do programa de mestrado, para que a gente possa oferecer e disponibilizar para as prefeituras, para os governos, repensar um novo modelo de reflorestamento. Então, nós vamos reflorestar produzindo alimento. A ideia que nós tínhamos no passado é que para a gente produzir alimento, nós precisarmos desmatar. Então, é um novo conceito que nós estamos começando a implantar. Quando a gente cria um reflorestamento, a gente não melhora só a qualidade de vida, a gente cria um ecossistema onde você atrai pássaros, animais, você melhora todo o ecossistema ambiental. Então, estimular a produção de alimento, né? E o excedente disso pode ser gerado pequenas indústrias. Imagina a gente instalar um modelo desse que nós já estamos agora implantando. Estamos recebendo recurso da hidrelétrica da Itaipu, né? A hidrelétrica da Itaipu, só para os argentinos se localizarem, é aquela hidrelétrica que tem lá que faz divisa lá com Puerto Iguaçu, né? Porto Iguaçu, lá na Argentina. Então, aquela hidrelétrica ela está fomentando o projeto de desenvolvimento ambiental aqui para a nossa região e para o Paraná. Então, esse modelo nós vamos implantar, né? Já tivemos o projeto aprovado, nós vamos a implantar na aldeia Amambai, que é uma aldeia indígena que tem mais de 10 mil habitantes. É mais que a população é maior até que alguns municípios. E só para que a gente apresente como que será esse modelo, né, que nós queremos implantar, seria modelos pequenos,
podemos chamar de modelos florestal ou módulos florestais, né, onde nós intercalaríamos, né, dentro de 2.500 metros quadrados, isso é uma escala pequena, à medida que ele aumenta, você também aumenta, né, 120 mudas de erva mate, 16 mudas de baru e 16 de jatobá, tudo intercalado dentro de um sistema, tá? E só para que a gente entenda, né, o que que isso muda na questão nutricional de você fazer um reflorestamento. Então, quando a gente fala na erva mate, é claro que o tereré, o chimarrão e o chá, elas são realmente, né, o chimarrão, a gente fala chimarrão aqui, mas os argentinos chamam de mate, né, basicamente quase que é o mesmo processo, né, só que o mate argentino, ele é com erva mate envelhecida, a nossa aqui ela é mais fresca. Mas a erva mate, o que que ela tem, né? Possui um complexo vitamínico muito forte, vitamina B, C, D, E, sais minerais, cálcio, manganês, potássio, né? Quando a gente olha para a castanha do baru, né? Vitamina E, zinco, ferro, potássio, fósforo, é uma quantidade muito grande nutricional, né? Combate doenças cardiovasculares, que são hoje um problema que afeta muitas pessoas. Inclusive, existem pesquisas que mostram que ela diminui o risco de Alzheimer. Isso aqui são coisas, são pesquisas já científicas comprovadas, né? Diabetes, obesidade, câncer. E o jatobá, né? Que tem uma informação interessante, ele tem mais cálcio do que leite, né? E mais potássio do que banana, que são uma das frutas mais ricas que nós temos. Então, quando a gente pensa em criar um sistema agroflorestal dessa maneira, nós estamos pensando realmente no desenvolvimento regional, porque a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, a gente melhora a qualidade do clima, a gente melhora a qualidade nutricional das pessoas, isso ajuda a ter uma vida mais saudável, viver melhor, e você cria condições social de empregabilidade, gera emprego, gera renda, oportunidade de trabalho, porque surgem novos negócios, novas empresas e assim por diante. E eu quero agora deixar aqui para que a gente possa refletir, né? A agricultura ecológica não trabalha somente com plantas, mas com um sistema inteiro. Então, a gente não adianta pensar só em planta, a gente precisa pensar em solo, precisa pensar nas plantas, e principalmente no clima. A questão do clima é muito séria e as pessoas não estão levando a sério. E nesse momento a gente começa a ver o que que isso está impactando. A gente não tem o plano A, o plano B, nós temos só um planeta. Então, o dia que der um colapso, todos vão entrar nesse colapso junto. E a gente precisa começar a pensar em medidas urgentes para que isso realmente se resolva. E essas propostas que nós falamos e apresentamos, elas não serão uma proposta que vão resolver os problemas, mas elas vão contribuir e vão dar uma ajuda bastante grande e com certeza pode ser implementada e trazer melhorias, né? E a melhorias ele tem que ser uma soma, melhora uma parte aqui, outra parte lá e a gente vai construir um planeta melhor. E eu acho que é esse o nosso trabalho enquanto universidade, da gente pensar, né, em desenvolvimento realmente. A gente precisa ter esse foco na contribuição que nós podemos fazer para construir um mundo melhor. Alejandro e Eliana, é isso, tá? Eu agradeço pela atenção de vocês. Estou à disposição, se vocês tiverem, ou alguns alunos tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade, eu estarei à disposição. Muito bom, professor Moisés. Nem parece que somos colegas de trabalho, me surpreendi muito com a proposta. É muito bom poder compartilhar tantas ideias, né? Tanta inovação e tecnologia social que o programa pode proporcionar. Professor Alejandro, fique à vontade. Sí, impresionante la charla. Felicitaciones, doctor Centenaro, profesora Lamberti, impresionante porque tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Del cono sur. El
explicándonos el doctor todo el proceso desde nuestros pueblos originarios que tienen la yerba mate y que nos transmitieron toda esa riqueza cultural que significa, ¿no? Y después el proceso que al mismo tiempo tiene que ver con la construcción, de cómo nuestros estados se fueron construyendo y se tuvieron que adaptar y poner de acuerdo con respecto a la producción de yerba mate, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que nos pasó con los pueblos, lo que nos pasa con nuestros pueblos guaraníes, que a nosotros, bueno, acá en Jujuy y Salta, y como mostraba el doctor, tenemos nuestros pueblos guaraníes y nuestras tierras están vinculadas mucho a la producción de caña de azúcar. El clima, como mostraba el doctor, de la yerba mate en esta zona única, ¿no? De Mato Grosso Sul, del sur de Brasil y de Misiones y Corrientes, una zona húmeda única en el mundo para la producción de yerba mate. Y yo recordaba cómo en el caso cuando mostraban en 1964 que la Argentina deja de importar la yerba mate, porque ya, como decía el doctor, empezaron a producir en Misiones y Corrientes producto de los botánicos franceses, que como el profesor Thais o Bonpland, que eran exploradores franceses que vinieron al Río de la Plata, empezaron a llevar la yerba mate y a llevarla justamente a las provincias de Misiones y Corrientes, a fomentar las plantaciones, como decía el doctor Centenaro, recordaba todo ese proceso y ahora las imágenes de industrialización y todo este proceso de conservación impresionante. La verdad que hermosa charla, doctor, hermosa charla para entender no solo la industria, sino lo que significa para nuestros pueblos la cultura de la herba mate, que es muy importante, ¿no? Muy importante. Y ahí felicitarlo nuevamente y contarles que, bueno, recién estaba con nosotros, también estaba conectada la señora cónsul de, de Brasil en Salta y Jujuy, ¿no? Cristina Patrocinio recién estuvo también observando, escuchando al doctor Centeno, así que bueno, muy linda charla que nos permite saber la pregunta y le doy espacio a quienes nos están también escuchando. La pregunta que quería hacerle, este proceso industrial, doctor, que usted mostró en imágenes sobre cómo se está combinando la herba mate, eso se hace en los estados, obviamente, donde se producen, ¿no? Usted decía, bueno, Paraná, Santa Catarina, parte Río Grande do Sul y Mato Grosso Sul. Allí se está combinando todo este potencial de producción, digamos, se está industrializando conjuntamente con la gastronomía, con la cerveza. Sim, as indústrias, elas começam a lançar esse produto, e é uma novidade. Então, todo lançamento depende ainda de ver a aceitação que isso vai dar. Mas, assim, só para que a gente tenha uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul, a rede de educação, de ensinos fundamental, primário, fundamental e o ensino secundário, eles já implantaram a erva mate na alimentação escolar. O estado do Mm. Paraná estão em fase de implantação. Ela é muito versátil, Alejandro. Ela é uma farinha. Então, imagina-se que tudo que utiliza farinha, farinha de trigo, de maíz, amido de mandioca, tudo que você utiliza farinha, você pode fazer, adicionar uma pequena parte também da Qué farinha bárbaro. de erva mate. Então, ela é muito versátil. Pode usar no pão, pode usar no bolo, pode usar no macarrão, pode usar na pizza. Não há contraindicação, não tem glúten, né? Então, são produtos realmente que você podem ganhar o mercado.
Quando você olha para o outro lado, a parte de energéticos, né? Como a erva mate possui uma quantidade muito grande de cafeína, então hoje se extrai a cafeína e se produzem energéticos a partir da sua cafeína, né? Refrigerantes, cervejas, né? Enfim, né? É Claro, muito versátil isso. sí. Nosotros nos criamos con herba mate y leite de crianzas. Cuando éramos crianzas, siempre herba mate, leite. É o chá, né? Isso. Oye, sí, Isso, aqui na região não sei como se chama ali, mas aqui na região de fronteira se chama cocido, cocido. cocido, né? Mate cocido con leite. Isso, Sí, isso. E é uma comida típica, é uma bebida cultural, assim como o tereré, assim como o mate, sí, né? Que quando atrai pessoas para essa região, eles têm vontade de experimentar isso. Mas a tua pergunta com relação às indústrias, eu penso que hoje elas precisam se preparar para atender esse novo perfil de consumidor, porque nós estamos falando de um produto que já é conhecido. Então, já se sabe o que que é erva mate, já se sabe qual que é o sabor. A questão é você adicionar ela a alguma coisa que você queira. Uma pequena pitada de erva mate vai dar um sabor. Eu estava olhando esses dias, o pessoal fazia misturava na farofa que se come com churrasco, colocavam isso. Né? Na maionese, que eu não sei como é que se chama na Argentina, se é maionese que faz sí, com molho. mayonesa. Então, a criatividade, tempero de carnes, carnes assadas, carnes com preparos que você adiciona também isso, e vai se ter esse sabor, né? Então, a criatividade aí, Alejandra, ela está muito, muito, muito extensa. Cada um vai adotar e vai achar aquilo que ela gosta. Mas na parte de sucos, refrigerantes, né? Por se tratar de um produto mais natural, eu penso que é um grande mercado aí, né? Porque quando a gente adquire um refrigerante, na verdade, nós estamos adquirindo água e açúcar e conservante. Quando se adquire um refrigerante a partir de erva mate, a gente está adquirindo um complexo vitamínico, mineral, com nutrientes, né? Então, isso faz toda a diferença nos dias atuais aí, que a gente tem assim uma deficiência de alimentos de boa qualidade, muito alimento ultraprocessado que já fazem mal. E quando a gente tem essa oportunidade de ter um alimento natural, eu penso que todos ganham com isso, né? Muy claro, muy obrigado, profesor. Muy claro. Os Nos, nossos ouvintes têm alguma pergunta, alguma questão, se quiserem colocar no chat. Também não sei se o avanço do horário, professor Alejandro, vocês têm aula agora? no hay problema, no hay problema. Si hay algunas preguntas, por supuesto, encantado de que el doctor nos pueda ayudar para seguir entendiendo este proceso tan interesante. Enquanto Decía, os demais. si alguien no tiene preguntas, yo quería preguntarle también al doctor eh, este tema de bueno, evidentemente hay mayores incentivos para la expansión agrícola, para la producción de soya, por la demanda mundial, sobre todo la demanda de China, y eso, por supuesto, desanima o desalienta la producción de otras, ¿no? De la otra agricultura más tradicional que tiene que ver en este caso con la herba mate, ¿no? ¿Hay alguna ley, doctor, que, digamos, que permite sostener a, específicamente a la herba mate para que no se pierda esa producción? ¿Hay alguna ley nacional en Brasil, nacional o estadual que diga, bueno, independientemente de los incentivos de la producción de agroalimentos, de la soya o de otras producciones que son muy rentables a nivel global, es necesario que sostener la producción
de yerba mate por una cuestión cultural y que está, por supuesto, fuertemente vinculada al Mercosur en general, ¿no? Porque es patrimonio del Mercosur, de nuestra cultura guaraní. Olha, assim, a soja e o milho, o maíz, isso vai ser a cultura dominante. Isso aí não tem como. Hoje o produtor não vai deixar de produzir soja e produzir milho para produzir erva mate. Ele não vai fazer isso. Mas nós temos aquilo que eu apresentei anteriormente. Os produtores terão que ter as reservas legais. Essas reservas legais são florestas. Sendo Uhum, florestas, você implanta erva mate. O que uhum, seria, na verdade, só um ganho ambiental, ele vai ter um ganho econômico com a inserção da erva mate também. E se ele inserir as outras plantas que produzem alimentos, que nem nós citamos aí, baru, jatobá, ele vai uhum, dar um ganho a mais a isso tudo. Então, nós não precisamos pegar para dobrar, não, eu falo até triplicar. E eu digo, eu já falei isso e as pessoas talvez acham que seja meio audacioso, mas o estado de Mato Grosso do Sul, ele tem condições, tem terra, tem clima, tem solo para ser o maior produtor de erva mate do mundo. Tem. Tem, sí, porque se nós apresentamos ali que uma pequena ajuste nas reservas legais, nós teríamos condições aí de ter mais de 100 mil hectares de erva mate. Então é possível. Agora, legislação nós temos. Você falava em legislação, Alejandro, a gente tem a legislação ambiental e as reservas legais. Isso são lei, as propriedades vão ter que ter reserva legal. Mas aí a gente tem um limite. Isso não pode acontecer em todo o estado, porque a erva mate ela não ela não pertence, né, a outros biomas, né? Mesmo sendo do Cerrado, e nós temos uma extensão muito grande do Cerrado, aqui nós estamos numa transição entre Cerrado e Mata Atlântica, né? A gente vai com o Cerrado até o norte, praticamente, do Brasil, aí tem o bioma do Cerrado. Então, o que abrangeria essa região de produção de erva mate aqui no estado de Mato Grosso do Sul seria em torno aí de 25 municípios de 79 municipalidades que nós temos. Então, 25 apenas teriam essa capacidade. Mas são municípios com áreas territorial muito grande, uma expansão muito grande. Sem contar que a erva mate, por ser uma planta nativa, ela pode ser plantada até na encosta do rio, até na beira do rio, que ela é ujú, nativa, ela faz parte do bioma, né? Eu não posso plantar uma planta exótica na beira do rio. Então, aquelas margens de rios que são protegidas por leis, elas podem ser inserida erva mate ali também. Então, assim, a gente tem uma oportunidade muito grande, muito grande. A própria Argentina, ela começou a expandir as suas áreas ali, né, Corrientes e Misiones, que no primeiro momento era muito restrita aquela região divisa ali com o Paraná, com Foz do Iguaçu, e ela começou implantando, implantando e expandiu bastante, porque não há muita diferença de clima. Então, eu claro, penso que Mato Grosso do Sul tem uma oportunidade gigantesca, né? Precisa aproveitar isso de uma forma e eu penso que esse é o momento, Alejandro, que a gente está passando por um momento de mudanças climáticas e a gente está mostrando alternativas, coisas que são claro, possíveis de ser feitas, né? Então, realmente a gente precisa repensar isso, né? E quando você falava, Alejandro, nós temos alguns estudos que mostram, em termos de rentabilidade econômica, que a erva mate ela é mais lucrativa economicamente do que soja e milho, considerando duas safras no período de um ano, uma de soja e uma de milho. Ela é mais lucrativa que soja e milho. Só que a mão de ujú, obra é muito braçal, diferente da agricultura. Então, para que você tenha
50 hectares de erva mate, você não consegue fazer isso porque é muito braçal, uma exigência braçal muito grande, não existe mecanização. Embora a Argentina já tem máquinas de colher erva mate, né? Tipo essas colheitadeiras de milho, eles já desenvolveram essas tecnologias. Mas isso não chegou no Brasil ainda, porque as principais regiões nossas, elas são montanhosas, né? Então, você não consegue, às vezes, chegar com uma máquina e aí dificulta bastante. Qué bárbaro, muy interesante, doctor, muy claro y la verdad que muy interesante la producción y todo el agregado de valor. Y además usted habló de otras producciones locales que se conocen en Brasil que también pueden dar muchas alternativas al Mercosur y agregarle valor, ¿no? Y para el mundo, ¿no? Brindar esa cantidad de alimentos que tiene Brasil para procesar y producir y realmente muy interesante, doctor. Muchas gracias, muy obrigado. Obrigado. Não temos nenhuma outra pergunta. Professor Moisés, eu tenho várias, mas eu vou deixar para fazer pessoalmente na semana que vem, dado o nosso horário. Eu gostaria de agradecê-lo imensamente. É muito bom saber que a universidade tem muitas ideias que transferem tecnologia, que, né, tem um impacto social, ambiental. Fico muito grata pela sua disponibilidade. Colocar o professor Moisés e o professor Alejandro em contato, estimular o professor Moisés a conhecer Jujuy, tem muita inspiração, muita coisa linda, né? A Universidade Católica está lá recebendo muito lindamente a todos nós e com muita e ajudando ainda a ter outras ideias, outras inspirações, né? Se o ciclo da erva mate em algum momento nos separou lá em 1964, mas que agora e por meio da RILA a gente possa fortalecer as parcerias, né? Antes de encerrar, só gostaria de lembrar que no dia 30 de outubro nós teremos nossa quinta e penúltima charla, né? Nosso quinto e penúltimo encontro. Teremos a professora Doris Cristina falando sobre o sistema produtivo do turismo na região de fronteira. Também vai ser um momento muito importante e em novembro a gente fará nosso encontro final. Então, agradeço a todos a presença, é sempre muito importante, de todas e de todos aqui conosco, e seguimos integrando a Argentina e a fronteira sul-mato-grossense, né, professor? Sí. Exato. Acho que isso é importante. Eu acho que essas integrações elas têm que acontecer e de uma forma mais intensa, né? Eu acho que esse é o caminho, é o primeiro passo, né, para a gente fortalecer isso, Eliane. Fico muito contente, agradeço a oportunidade da gente poder participar. Muchas gracias, profesora Lamberti, muchas gracias, profesor Moisés Centenaro. Un lujo tenerlos acá y explicándonos esto tan lindo que es, ¿no? Que forma parte de nuestra cultura del Mercosur, ¿no? De todo lo que significa la yerba mate para nosotros. Así que la verdad que muy lindo y que podamos, quienes no pudieron estar acá en esta reunión, lo vamos a poder compartir en nuestras redes sociales, como decía la profesora Lamberti, para que puedan aprovechar y escuchar y tener esta posibilidad de aprender más acerca de la producción de yerba mate y pueden surgir nuevas posibilidades de pesquisas y de otras charlas, ¿no? Seguramente, como dice la profesora Lamberti, lo esperamos, doctor Moisés Centenaro, acá en nuestra Universidad Católica de Santiago del Estero, en la sede Jujuy. Seguramente en las charlas que estamos teniendo con la UEMS y especialmente con la profesora Lamberti, estamos pensando en un encuentro el próximo año, en hacer un encuentro
presencial aquí en Jujuy que tenga un eje de integración entre la UCSE WEMS en varias disciplinas, con charlas en varias disciplinas, y bueno, nos gustaría, por supuesto, tenerlo entre los presentes, doctor. Muito obrigado. Se possível, iremos sim, com muito prazer, tá, Alejandro? ¿Sí? Y agradecerle a todos los presentes también, ¿no? A todos los presentes que nos acompañaron para escuchar esta hermosa charla. Y como dice la profesora Lambert, invitarlos para la siguiente. Muy obrigado por todo y que tengan una excelente semana. Obrigado, obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Buenas noches. Boa noite. Professor Boa Alejandro, noite. Obrigado. Sí. Acho Sim. que a gravação pode ser encerrada. Só lembrando da nossa agenda para conversar amanhã à noite com o Paulo. Sí, Perfeito, sí, sí, perfeito. profesora. Muy obrigado. Perfeito. Ahí nos encontramos enseguida. Sim, muito bom. Hasta pronto, hasta pronto.